Hoje pela manhã, aqui em Sergipe, o senador Alessandro Vieira deu uma entrevista para um veículo da mídia local e eu mandei uma pergunta e ele mentiu, desinformou e mais uma vez deixou evidenciado que algo estranho existe entre a proteção do governador do Distrito Federal por parte do seu aliado Alessandro Vieira e o porquê que o senador ligado ao Renova BR, que é um movimento mantido com financiamentos do mercado, não faz uma crítica ao Luiz Estevão, dono do portal Metrópolis e um dos melhores amigos do governador do Distrito Federal. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu tenho feito um trabalho para desmascarar o Alessandro Vieira, porque o discurso manso esconde aquilo que você, como sociedade, precisa saber. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal, apoiador, dar like, comentar. Se você quiser colaborar financeiramente, você pode colaborar também através do nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para vocês. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura do QR Code, porque está vendo esse vídeo num tablet ou no celular, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. De antemão, queria pedir desculpas a vocês pela ausência de vídeo aqui no canal ontem. Eu estou voltando para o meu curso de Direito, as aulas começam hoje, inclusive, e aí ontem eu fui dar uma palestra pela manhã aqui em Aracaju, na Universidade Federal, falando sobre segurança pública, e fui também fechar minha grade para voltar à universidade para o curso que eu vou fazer, o curso de Direito, então não deu para gravar vídeo ontem aqui para vocês, só deu para fazer o meu vídeo da revista Fórum, então peço desculpas e compreensão de vocês. Quem está acompanhando o meu trabalho aqui há um certo tempo já percebeu que eu tenho feito um esforço para mostrar para o resto do Brasil quem é de verdade o senador Alessandro Vieira. Senador que foi eleito em 2018, na onda Bolsonaro, na onda da Lava Jato, e que hoje na entrevista, inclusive, ele disse que nem é Lula nem Bolsonaro, que na eleição de 2018 ele pediu voto para Marina. Ele pediu voto para Marina na frente das câmeras, porque ele foi eleito senador pela Rede Sustentabilidade, mas ele pedia voto nos bastidores para Bolsonaro, tanto que o voto dele não foi do Haddad, o voto dele foi no Bolsonaro. E aí o que é que tem acontecido? A gente tem revelado aqui que, estranhamente, mesmo com a citação do governador Ibanez Rocha tendo aparecido ali em declarações dadas pelo próprio Daniel Vorcaro em depoimento, como a gente já revelou aqui neste canal, para a Polícia Federal, diz que ele negociou diretamente a compra do Banco Master com o Ibanez, que ele jantou na casa do Ibanez e que o Ibanez jantou na casa dele, e o Alessandro Vieira simplesmente não fala absolutamente nada sobre o Ibanez Rocha. A partir do momento que eu aqui comecei a fazer essa crítica e que os seguidores deste canal começou aí nas redes sociais dele cobrar ele começou a dizer que o governador não pode ser convocado, mas que o Ibanez já foi convidado sim. E aí eu mandei uma pergunta para ele hoje neste programa aqui, que é um programa local de uma rádio chamada Fan FM, e eu mandei a pergunta, né, que ele não pode convocar o Ibanez, que eu sei, mas que ele pode convidar, e que, estranhamente, não convida o Ibanez, não convida o Luiz Estevão, e o Alessandro Vieira mentiu e ainda tentou me atacar. E eu vou desmascarar o Alessandro Vieira para mostrar para vocês que, de bonzinho, esse senador hipócrita aí só tem a carinha. Vamos ouvir a minha pergunta e vamos ouvir a resposta do senador Alessandro Vieira, porque será um prazer, Alessandro Vieira, do Renova BR, o Partido do Mercado, desmascarar você. Inclusive, eu não tinha citado para vocês a relação do Alessandro Vieira com o Renova. O Renova, que inclusive é um partido bancado, ou melhor, uma fundação, um grupo, né, uma entidade, uma ONG, toda hora se mobiliza como uma coisa. Alguns dizem que é uma fintech, que é um partido paralelo e que ajuda a bancar candidaturas de políticos no Brasil, entre estas candidaturas, a candidatura do senador Alessandro Vieira. Será que é por isso que o Alessandro Vieira tem tentado livrar pessoas que teriam interesse no mercado financeiro e punir outras que o mercado tem interesse? Vamos ouvir a resposta do nosso Batman sergipano, né, que combate o crime quando é conveniente. O Carlito Neto diz aqui, nada de convidar Ibanez,
que Vorcaro disse em depoimento que negociou diretamente com ele a compra do Master do BRB, inclusive em jantar na casa do governador, já que ele não pode ser convocado, por ser governador, não irá nem convidar, nada de convocar Luiz Estevão, que negociou com a CBF para o Eubank, coincidência de Ibanhes ser do mesmo partido de Alessandro e não ser convidado. Coincidência de Luiz Estevão ser amigo de Ibanhes e Alessandro não convidar ele também? Qual o motivo do foco no STF ignorando aliados? Pergunta aqui o Carlito Neto. De novo de trás para frente aí, meu nome é rapaz Carlito, Carlito, né? Neto. Carlito. O Carlito tem que ler mais, assim, talvez se informar melhor. O governador Ibanhes já foi convidado por 2 ou 3 vezes. Mentira, e eu vou mostrar. Na verdade, ele foi convidado uma única vez, só que como ele remarcou a ida algumas vezes, aí o nosso Batman sergipano, que mandou eu ler, mas não leu, aparentemente, tá fazendo de conta que não entende. Mas vamos ver a resposta dele pra gente desmascarar o Alessandro Vieira e acabar com esse mito do senador progressista bonzinho, porque tem gente que enxerga essa figura chucra como alguém progressista. E se recusa a comparecer, e o Supremo Tribunal Federal diz que governadores não estão obrigados a comparecer. O Vorcaro também teve requerimentos de convocação apresentado. E a participação, eventual participação do ex-senador empresário Luiz Estevão não é uma participação que chame tanta atenção a ponto, num limite que eu tenho de tempo, de focar nisso. As pessoas perguntam muito... Lembrando que o Luiz Estevão movimentou em uma operação chamada Operação Al Capone, envolvendo os 5 clubes dele, 1,5 bilhão de reais. Inclusive, alguns desses clubes estariam ali de olho na própria Série D e negociou, como a gente vai lembrar, o Many Rights do ano passado da Série D com o Banco Will, né, o Will Bank. Tanto que no ano passado o Campeonato Brasileiro da Série D se chamou Brasileirão Série D Will Bank. Para o Alessandro Vieira, isto não é relevante. Ou seja, um dono de um portal de notícias que tem relação com o Banco Master, tem relação com o Will Bank, que está focando ali denúncias falsas contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é interessante para o Alessandro. Estranho, né? Às vezes é engraçado esse pessoal de torcida, né? Eles ficam assim, por que não chama o Lula? Por que não chama o Bolsonaro? Nenhum deles é ministro supremo nesse momento. Né? Ninguém tem caneta para dar a canetada que pode resolver as coisas. Então a gente tem que ter muita clareza nas coisas. Eu entendo o trabalho, né, de cada um, tem que ganhar o dinheiro de cada dia, a gente respeita. Mas é bom a gente ter essa lealdade com o cidadão. Né? Não é verdade. O Ibanez já foi chamado. Já disse que não vai. E acho que os advogados dele dizem para ele não ir mesmo. Porque tem muito problema lá. É um governo péssimo do DF. Péssimo, péssimo. Ele lidera as pesquisas para o Senado lá no DF. Ele e Michele Bolsonaro. Mas é um governo muito ruim. Ele é do MDB, não tem problema com isso não. Eu não passo pano para ninguém. Aí o cara pode estar perdendo tempo dele com esse discursinho barato. A segunda pergunta... Vamos desmascarar o nosso Batman sergipano com essa história de que eu tô com o discursinho barato, né? Segundo o Alessandro Vieira, o Ibanez Rocha foi convidado sim para a CPI do crime organizado para falar do Banco Master. A convocação do Ibanez aconteceu no dia 4 de novembro. 4 de novembro, CPI do crime organizado convida Castro, Tarcísio e ministros de Lula. Data, 4 de novembro de 2025. Entre os governadores que foram convidados, estava aqui, inclusive, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ou seja, ele não foi convidado para falar do caso do Banco Master. Você pode provar, Carlito? Posso. Por quê? Porque o Banco Master foi liquidado no dia 18 de novembro. Antes da convocação do Ibanez e dos outros governadores, do convite, na verdade, né? Já que governadores de estado não podem ser convocados, pode ser convidado, certo? Então não, Alessandro, você que precisa ler mais, porque você está acostumado com a sua cara de bonzinho achar que todo mundo é otário. E você só faz de otário quem se deixa fazer de otário. O convite para Ibanez comparecer na CPI foi feito em novembro. E por que, Carlito, que Ibanez foi convidado? Ele foi convidado para falar ali de envolvimento dele com o crime organizado, ele foi convidado ali para falar sobre alguma coisa relacionada às questões envolvendo a violência no Distrito Federal ou o caso do Banco Master. Ele foi convidado porque Brasília é a segunda capital mais segura do país, de acordo com o Atlas da Violência 2024 e com os dados de 2025 também apontam alguns dados ali. Ou seja, ele seria membro, ele iria participar da CPI do crime organizado para ele falar como é que é o exemplo de sucesso
do governador do DF no combate ao crime. Não tinha nada a ver com questões envolvendo o Banco Master, tanto que tá aqui, ó. Vocês podem ler essa matéria, eu vou deixar essa matéria aqui, ó. Olha os temas que estavam aqui, ó. Domínio territorial, lavagem de dinheiro, sistema prisional, corrupção ativa e passiva, rotas para transporte de mercadorias ilícitas. Inclusive, o Distrito Federal tem a terceira malha viária mais segura do Brasil também. Então é por isso que o Ibanez foi convidado. Ele não foi convidado para falar do caso do Banco Master. Tanto que, olha este material aqui, ó, publicado em 2 de fevereiro, 3 de fevereiro. CPI marca depoimento de Ibanez e Cláudio Castro para esta semana. Inicialmente, o depoimento do Ibanez junto com o Cláudio Castro estava marcado para dezembro. O Cláudio Castro para falar do sucesso da Operação Contenção, aquela que matou mais de 100 pessoas e que morreram 6 policiais, se não me falha a memória. Morreram mais de 100 pessoas na comunidade, além dos 6 policiais. Então, e o Ibanez para falar do exemplo da segurança pública no Distrito Federal. Tanto que, nesta matéria aqui, de fevereiro agora, é que é citado que o depoimento pode envolver questionamentos do caso do Banco Master. Então você é um mentiroso, Alessandro Vieira. Você está mentindo, tá? Outra coisa, tá aqui, ó, Operação Al Capone. Operação, quer ver? Operação Al Capone. Tá aqui, ó. Envolvendo ali o senhor Luiz Estevão. Tá aqui, ó. Operação Al Capone. Luiz Estevão teria movimentado 1,5 bilhões de reais em 6 anos, utilizando inclusive empresas de fachada. E ele negociou o Will Bank. Tá aqui, ó, negociou com o Will Bank. Aqui, ó, patrocínio da 4ª divisão. Tá aqui, ó. Luiz Estevão fechou patrocínio para a 4ª divisão do Brasileirão diretamente com o Will Bank do Banco Master. Para ele isso não importa. Também não importa para ele, por exemplo, convocar o seu aliado, o secretário de governo do Rio de Janeiro, o André Moura, que segundo o depoimento do garotinho teria indicado o presidente da Rio Previdência, Davis Marcon, que foi preso. Hoje teve uma outra fase da operação da polícia, tá aqui, ó. Outra fase de operação hoje da polícia, que chegou lá, tá aqui, ó. Terceira fase da operação da Polícia Federal. Olha ali, ó. PF deflagra a terceira fase da operação envolvendo o Rio Previdência e Banco Master. Policiais cumprem 2 mandatos de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados em Balneário Camboriú e Itapema. Segundo a PF, uma mala com dinheiro foi jogada pela janela durante a operação. Quem eram esses caras? Esses caras são amigos do presidente da Rio Previdência, que segundo o garotinho disse no depoimento dele, a CPI do crime organizado, são indicação de André Moura. André Moura, que hoje, ó, é esse aliado aqui de Alessandro Vieira, que o Alessandro Vieira faz questão de blindar. Tá aqui, ó. Este aqui que seria o cara do União Brasil, que junto com Antônio Carlos Rueda, indicou no Rio de Janeiro o cara que roubou 1 bilhão de reais do povo, já que perdeu o dinheiro, né? É o que aponta. E tá aqui, Alessandra. Esse é o limite moral do Alessandro Vieira. O limite moral dele é proteger o governador do Distrito Federal, é proteger o Luiz Estevão e proteger o seu aliado de chapa aqui, ó, André Moura. Amigo do TH Joias, amigo do Rodrigo Bacelar. O cara que teria, segundo o garotinho, indicado a cúpula da Rio Previdência junto com o Antônio Carlos Rueda do União Brasil, como fizeram lá no Amapá com a indicação de Rueda com o Davi Alcolumbre, como fizeram no Amazonas com a indicação de Rueda e Davi Alcolumbre também na Previdência do Amazonas e do Amapá. Então vocês que estão aqui, ó, precisam saber a verdade. Alessandro Vieira, por exemplo, gravou um vídeo dizendo que o ministro Toffoli colocou sigilo no caso envolvendo o Banco Master e que isso é muito estranho. O ministro Toffoli já divulgou uma nota deixando claro que o sigilo veio da primeira instância. Alessandro Vieira sabe disso? Sabe. Mas ele só ignora. Então tá aqui, Alessandro Vieira, você é mentiroso, dissimulado e estranhamente está protegendo um bandido que é seu amigo, governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, junto com o empresário que é amigo dele. Aí você pergunta, mas por que tudo isso, Carlito? Bom, talvez por isso aqui, ó. Alessandro Vieira, do Renova BR. O Renova BR é um grupo, entre aspas, ligado ali ao mercado financeiro, que elegeu vários políticos no Brasil, que é bancado pelo mercado financeiro, que teve como idealizador o Eduardo Mufarege, que inclusive geria 10 bilhões de reais em fundos de investimento, que inclusive contou com a ajuda do Luciano Huck e de outros medalhões ligados ao mercado financeiro
para criar o movimento, e o Alessandro Vieira é do Renova BR até hoje. Ou seja, você tem um relator da CPI do crime organizado falando do caso do Banco Master, ligado diretamente a grupos que têm interesse na apuração do caso do Banco Master. Interesses financeiros, como é o caso, por exemplo, dessa turminha do mercado financeiro. Tá aí, ó. Para criar o Renova, o investidor, que é o Mufazzi, né? O Eduardo Mufarege, perdão, tá ali, ó. O investidor contou com a ajuda de outros milionários, também preocupados com os rumos da política brasileira. Empresários como Luciano Huck, que era garoto propaganda do Will Bank e que tentou comprar o Will Bank, que o Alessandro Vieira também não vê necessidade de convocá-lo, não vê, né? O Wolf Clabin, o Abílio Diniz e o publicitário Nizam Guanais e o economista Armínio Fraga abraçaram o sonho de Mufarege com a ajuda desses empresários. O Renova conseguiu arrecadar 18 milhões de reais em 2018. Segundo a revista Piauí, a grade curricular do curso do Renova foi elaborada com a ajuda de 3 políticos escolhidos a dedo: o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, sem partido, a ex-senadora Ana Amélia, do Progressista, e o ex-ministro Alexandre Baldi, também do PP. Esses 2 últimos apoiaram Jair Bolsonaro no segundo turno, assim como Alessandro Vieira também, nas eleições de 2018. Baldi era secretário de transporte de Dória em São Paulo, mas teve que se afastar depois que se viu investigado por envolvimento no esquema de propina. Chegando a ser preso pela Polícia Federal, ele voltou ao cargo em outubro. Gilmar Mendes suspendeu a ação penal da Lava Jato contra Baldi até que se decida se a competência para o julgamento é da Justiça de Goiás ou da Justiça do Rio de Janeiro. Eu tentei me infiltrar no Renova BR, inclusive passei em algumas fases para entender por dentro como é que funcionava o Renova BR, mas como uma das etapas eles apuram as redes sociais, então acho que eles perceberam que eu era um cara de esquerda e não me aprovaram para dar seguimento à continuidade da participação das etapas. É tanto que eu fiquei, acho que entre 4 ou 10 mil selecionados lá, e nessa fase eu fui eliminado. Porque tem uma fase que você grava um vídeo, um monte de etapa. Né? Eu tentei me filtrar, mas eles se ligaram, entre aspas, quem eu era. Então tá aí, o Alessandro tá desmascarado. Ele não convidou Ibanez para falar sobre o Banco Master. Ele não critica Ibanez em lugar nenhum. Ele já deixou claro que ele não acha relevante a participação do Luiz Estevão, mas a participação da companheira do ministro Alexandre de Moraes ele acha relevante, com um contrato que não foi lavrado em cartório, com um contrato que não tem nenhum comprovante de pagamento feito, mas esse caso é importante. Hipócrita e oportunista. Por isso que aqui em Sergipe, Alessandro, hoje você está andando com um criminoso, corrupto, condenado. Porque o seu discurso é de goela. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixa like. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!